Amém. Você pode colocar a mão no seu coração e a outra levantar para cá, porque quem ministra precisa de cobertura. Aleluia, Senhor. Nós precisamos de Ti, todos nós. O Paulo aqui, nós e cada um de nós que vai receber a Tua palavra. Senhor, quando o Senhor planejou esta palavra, havia no Teu coração e ainda há uma determinação, é que esta palavra não volte vazia para Ti. Ela sendo proferida, ela sendo ministrada, ela sendo lançada como semente, ela execute nos nossos corações tudo o que o Senhor ordenou. É isso que nós pedimos que seja feito, e para isso nós oferecemos o nosso coração, Senhor, e a nossa atenção. Nós repreendemos em nome de Jesus todo o espírito de dispersão, amém, em nome de Jesus, e tomamos autoridade sobre nossa alma, sobre nossa mente e pensamentos, em nome de Jesus, para o serviço da glória do Senhor. Neste momento também oramos pelo Paulo, clamamos, Senhor, por unção e graça, em nome de Jesus, Pai. Amém. Boa noite, queridos irmãos, graça do Senhor. Bom falar boa noite aqui na chácara, né? Geralmente no encontro a gente fala bom dia. Estamos aqui em um tempo, um encontro, um retiro de trabalho. Você sabe qual é o que é mais impressionante de uma bola? Uma bola. Quem conhece aqui uma bola? Mais impressionante que uma bola, geralmente, ela é utilizada para esportes coletivos, tá? O pessoal estava jogando vôlei, uns estavam jogando futebol, joga basquetebol. E o mais impressionante numa bola é que em um jogo que ela é utilizada, é a imprevisibilidade. Uma bola, ela é completamente imprevisível diante de um esporte coletivo. É verdade ou não é? Então, no futebol, por exemplo, quando o camarada leva a bola lá próximo ao escanteio, que cruza, ali várias opções podem acontecer. A bola pode bater no zagueiro e ir para a lateral, a bola pode bater no zagueiro e ir para escanteio, o cara pode errar e a bola sair, o camarada pode cruzar e alguém pode cabecear, ou seja, o goleiro pode pegar. Inúmeras possibilidades acontecem. Mesma coisa é quando alguém no basquete lança. Mesma coisa é no vôlei. A gente viu aqui algumas cenas jogando vôlei. Ou seja, o que mais chama atenção numa bola é que é algo improvável. Não se consegue saber o que vai acontecer. Entretanto, um martelo... Quem aqui já viu um martelo? A função do martelo, pelo menos a principal função do martelo, tem gente que usa martelo para outra coisa, mas normalmente o martelo é para quê? Para bater um prego. Então, o martelo é um instrumento de trabalho que faz a mesma coisa durante muito tempo. Então, não há qualquer imprevisibilidade do martelo. O martelo faz o quê? Bate. Concorda ou não concorda? Então, você comparando uma bola com um martelo, você vê que são instrumentos completamente diferentes. Uma bola, ela é muito boa quando a gente quer uma atividade de entretenimento. É verdade ou não é? Uma bola faz uma festa. Tem uma turma de jovens ali, meio desanimada, parece uma bola, já começa a jogar queimado, já começa a jogar vôlei, já começa a querer... Por quê? Porque a bola, ela consegue, para atividades que causam entretenimento, ela é um instrumento muito bom. Entretanto, um martelo, para atividades que causam entretenimento, um martelo é muito chato. É verdade ou não é? Imagina, tem 4 jovens conversando assim e tal, e daqui a pouco uma pessoa faz, eu vou animar a conversa de vocês. Está aqui um martelo. Martelo? Para que eu quero um martelo numa conversa aqui? Não tem sentido nenhum. Por quê? Porque o martelo é um instrumento de trabalho. Agora, imagina você numa construção de um prédio. Você está ali
trabalhando num prédio, tem um engenheiro, tem um chefe de obra, tem alguns pedreiros. Aqui a gente fez uma pequena obrinha aqui nas barracas, ajeitamos algumas coisas. Veja, no ambiente de edificação, de construção de alguma coisa, o que é mais útil, uma bola ou um martelo? Um martelo. Na realidade, uma bola vai atrapalhar. Porque imagina, está ali todo mundo trabalhando, daqui a pouco chega alguém com uma bola. Aí o engenheiro saiu, o encarregado da obra foi almoçar, aí os pedreiros olham assim, rapaz, e aí, vamos, que tal? A bola vai atrapalhar. Por quê? Porque a bola é um instrumento de entretenimento. Queridos, nós fomos chamados para participar da edificação da igreja de Cristo. Nós somos chamados para, junto com Jesus, edificar a sua igreja, participar desse processo de edificação. Então, quando nós vemos para um retiro desse, nós viemos cada um com um martelo. Então, é um encontro de trabalho. É um encontro onde nós iremos ser capacitados, juntos com a ajuda do Senhor, do Espírito Santo, para trabalhar melhor na sua obra. Então, nós iremos ter um tempo de ministração, e eu queria reforçar aquilo que já foi falado. Precisamos estar aqui como trabalhadores na obra do Senhor. Amém? Amém? Trabalhadores na obra do Senhor. Vai ter um momento que a gente vai jogar, que vai tomar banho de piscina, mas nesses encontros à noite, amanhã pela manhã, amanhã à noite, são encontros de trabalhadores, aonde você vai estar com um martelo aprendendo a fazer a mesma coisa. Aqui não vai ter bola, aqui não vai ter uma palavra para interter, aqui não vai ter uma palavra para você dizer, rapaz, não, aqui é uma palavra para trabalhadores do Senhor. Amém? Queria que você, mais uma vez, com teu irmão orasse. Ora com ele, coloca a mão e diz, Senhor, quero mais uma vez me apresentar. Eu apresento o meu irmão aqui, Senhor. Te apresenta junto com ele, no nome de Jesus, que haja um renovado, Senhor, das nossas forças, que haja uma convicção da necessidade de juntos sermos aperfeiçoados na obra do Senhor, na casa do Senhor. Por favor, Senhor. Oh, Jesus. Aleluia, Senhor. Sim, Senhor Jesus, queremos nos apresentar mais uma vez como teus trabalhadores na tua obra, Senhor. Por favor, Espírito Santo do Senhor, declaramos, eis-nos aqui, Senhor. Aleluia. Quantos trabalhadores nós temos aqui? Quantos pedreiros, quantos engenheiros, quantos eletricistas, encanadores na obra do Senhor. Aleluia. Irmãos, nós já falamos aqui diversas vezes, tá? Que Deus colocou a igreja primitiva como um referencial para as nossas vidas. A igreja primitiva é um modelo, um referencial para que nós possamos olhar para aqueles primeiros irmãos e sermos imitadores da vida de Cristo na vida daqueles primeiros irmãos. Jesus falou em Mateus 16, 18, Jesus falou que iria edificar a sua igreja e que as portas do inferno não iriam prevalecer contra aquela igreja que Jesus iria edificar. Agora, queridos, não é qualquer igreja, não é qualquer aglomeração de pessoas que fala de Deus, que usa o nome de Deus, entretanto, que tem práticas e posturas completamente independentes daquilo que Deus quer, de acordo com o seu próprio conceito. Não é essa igreja que Jesus veio edificar e que as portas do inferno não irão prevalecer sobre ela. As portas do inferno não vão prevalecer. O compromisso de Jesus foi com a igreja edificada por Jesus e a igreja que anda segundo os conceitos que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Queridos, há uma diferença entre falar de Deus e falar da parte de Deus. Encontramos muitas pessoas que falam de Deus,
Mas precisamos nos aproximar e buscar falar da parte de Deus. Então, cremos que Jesus estabeleceu a igreja primitiva como uma referência para mim e para você hoje aqui. Isso não quer dizer que nós iremos copiar completamente, cegamente, tudo o que aconteceu na igreja primitiva. Não estamos falando isso, né? Existem posições, posturas, atitudes que a igreja primitiva praticou e que não devemos imitar. Um exemplo, a igreja de Corinto era uma igreja o quê? Carnal. O próprio apóstolo fala isso. Existia divisão na igreja de Corinto, existia disputa. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ou seja, isso é uma atitude, uma postura que está registrado, mas nós não devemos imitar essa postura. A igreja dos Gálatas começaram a querer caminhar pelas obras. E Paulo, usado pelo Espírito Santo, disse: como é que vocês começaram no Espírito e agora vão voltar a caminhar pelas obras? Das 7 igrejas que nós encontramos ali no Apocalipse, 6 delas foram duramente repreendidos pelo Senhor. Então, precisamos entender que existem posturas, práticas que nós enxergamos na vida da igreja primitiva que não devemos imitar. Não devemos imitar. Estão registradas, mas não devemos imitar. Agora, interessante, irmãos, que apesar de serem pecados, carnalidades, erros, o Espírito Santo fez questão de deixar registrado. Poderia omitir, não poderia? Não poderia colocar debaixo do tapete? Não, essa parte aqui, essa parte aqui a gente não vai mexer. Mas o Espírito Santo fez questão de deixar registrado posturas inadequadas da vida da igreja primitiva. Aí eu pergunto, por quê? Por quê? Eu creio que o Espírito Santo permitiu para que nós que estamos hoje aqui tomássemos cuidado para não repetir aquela prática errada. Amém? Eu não preciso cair num buraco eu não preciso cair no buraco para saber que ali tem um buraco. Às vezes, quando eu vejo alguém caindo no buraco, o que é que eu faço? Se eu sou uma pessoa esperta, não, eu só acredito se tem um buraco, se eu cair no buraco. Não. Eu vejo alguém caindo no buraco. Isso é suficiente para eu não cair. Então, eu creio que o Espírito Santo permitiu que a igreja fosse registrado pecados, erros, equívocos na vida da igreja primitiva, para servir de modelo para mim, para eu saber o que eu não devo fazer. Amém? Amém? E um segundo motivo, que eu creio que o Espírito Santo permitiu que ficasse registrado situações equivocadas na vida dos irmãos, é para que eu e você saibamos que aqueles homens eram homens iguaizinho a mim e iguaizinho a você. Eram, como alguém, Gisele aqui usada pelo Senhor, era o quê? Carne. Que nem eu, que nem você. Que no meio deles existiam atitudes, práticas, que eram fruto da carnalidade. Por quê, irmãos? Para encher o nosso coração de esperança, irmãos. Que aqueles homens eram homens que nem eu, que nem você, mulheres que nem vocês que estão aqui. Entretanto, apesar dessas lutas e dificuldades, foi uma igreja que revolucionou o mundo. Amém? Então eu digo assim, se Deus agiu na vida da igreja primitiva, se Deus agiu na vida dos coríntios, Ele pode agir na minha vida também. Aleluia? Por isso eu creio que o Espírito Santo permitiu que ficasse registrado. Não para que eu possa imitar, de jeito nenhum, mas para que eu possa aprender aquilo que não deve fazer. Alguns dizem assim, não, ter divisão na igreja não tem nenhum problema não. Por quê? Porque inclusive Paulo e Barnabé, eles tiveram uma briga muito feia, e aí cada um foi para um lado, então está justificado. Querido, não.
Não é porque aconteceu isso na igreja primitiva que é o desejo do Senhor que eu brigue com William e ele vá para um lado e eu vá para o outro. O Espírito Santo deixou registrado exatamente para eu ver que aconteceu e que eu diga, eu não vai acontecer comigo. Porque aquele não era o desejo do Senhor. Anos mais tarde, Paulo, já mais maduro, amadurecido, pediu para chamar João Marcos, que foi o pivô ali da briga. Traz João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Então eu creio, irmãos, que o Espírito Santo quis ressaltar, quando deixou registrado a vida da igreja primitiva, os valores, as práticas, os princípios, as atitudes que foram apresentadas na vida daqueles irmãos para serem observadas e seguidas por nós. Valores esculpidos por Jesus na vida daqueles primeiros discípulos. Amém? Aleluia? Amém? Então você pode dizer assim, eu quero olhar para a igreja primitiva. Eu quero olhar com meu coração humilde para a vida daqueles irmãos. Aleluia. Eu estou com um probleminha aqui porque eu estou suando e o meu óculos está embaçando. E sem óculos eu não enxergo nada. Aleluia. Então, Deus colocou no nosso coração, irmãos, nesse período esse encontro, nós observarmos um pouco, mergulharmos na vida da igreja primitiva, aprofundar juntos como era a vida normal da igreja. Por isso que colocamos o tema, né? A vida normal da igreja. Queridos, logo de início, vale aqui fazer uma diferença entre o que é normal daquilo que é comum. Antigamente eu achava que normal e comum eram sinônimo. Não, normal, não, comum, normal. E depois eu fui aprendendo que há uma diferença. Comum é aquilo que é praticado pela maioria das pessoas. Isso é que é comum. É comum. Normal é aquilo que é praticado da maneira como Deus planejou. Na realidade, da maneira normal, vem da palavra norma, da maneira da norma. A norma que Deus estabeleceu. Então, exemplo, é comum hoje, para dois jovens solteiros terem relação sexual antes do casamento. Isso é comum, é verdade ou não é? Chega na escola, você na faculdade, é comum, mas nunca será normal. O normal é que os jovens tenham relação sexual após o casamento, porque foi assim que Deus estabeleceu na sua norma, que é a palavra do Senhor. Então, nós não estamos aqui de olho na vida comum da igreja. Porque hoje, se nós olharmos a vida comum da igreja, algumas práticas que nós encontramos, muitas vezes se diferenciam das práticas da igreja primitiva. Os nossos olhos, o nosso foco aqui é na vida normal da igreja primitiva. Amém? Aleluia? Diga assim, não confunda, normal é diferente de comum. Diga, normal é diferente de comum. Aleluia. Atos 2, 42, Fernando já leu esse texto, é o texto que está inclusive no marca-texto, né? Marca-texto não. Como é? Marca-página aí da Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, nós vamos juntos, queridos, com a ajuda do Espírito Santo, nesses dias que estaremos aqui, começando de hoje até a terça-feira pela manhã. Vamos juntos mergulhar como era o processo de ensino da igreja primitiva. Perseveravam na doutrina. A palavra doutrina significa ensino dos apóstolos. Como é o processo de ensino da igreja primitiva? Como é o nosso processo de ensino? Como é o processo como era a vida de comunhão deles? Como é a nossa vida de comunhão? Como é? A gente já tem comunhão aqui, Paulo. Tu vê não, acabar o retiro aqui, terça-feira acabar o retiro, terça de noite já tem uma comunhão marcada com os jovens, os adolescentes lá, já está tudo certo.
será que isso é comunhão? Será que isso é comunhão? Obrigado, Jojo. Será que isso é a comunhão que a igreja primitiva vivia? Será? Como é a vida de... O que significa esse partir o pão? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na comunhão. Eles perseveravam no partir do pão. Eu sei o que é partir do pão. É almoçar na casa do irmão. Diga se não é. É ligar de... É tocar no interfone, tocar na campainha, né? De meio-dia, pá. Opa, tudo bom? Não é que eu estava passando por aqui, aí me deu uma saudade de você, rapaz. Aí, não, quer entrar? Tá, tu tá me convidando? Eu vou entrar, tá. Tu já almoçou? Não, não almocei não, rapaz. Vamos almoçar? Vamos. Ah, vamos. Inclusive, eu quero perseverar no partir do pão com você. Partir da carne, partir do peixe, partir do... E aí já é isso. Como era o partir do pão da igreja primitiva? E como era... Tá bom, obrigado. E como era a vida de oração da igreja primitiva. Então, 4 fundamentos, irmãos. 4 áreas que nós iremos ver aqui. Vamos começar hoje, vamos ver até onde o Senhor nos conduz sobre o ensino, sobre a doutrina dos apóstolos. Depois, pela manhã, Eduardo, lá de Candeias, vai falar sobre oração, a vida da oração da igreja. Na segunda, Anderson vai falar sobre partir do pão aqui. Então, vamos tratar esses 4 fundamentos aqui na vida da igreja. Amém? E na terça-feira, nós iremos pela manhã também nos debruçar acerca de como era a proclamação da vida da igreja primitiva. Amém? Isil, tu pode trazer aqui para mim, Isil? Cadê? Isil 9000. Só para nos ajudar. E veio uma pequena ideia. Não é tão original, porque eu sei que já fizeram isso, mas se puder. Tenho aprendido, irmãos, que esses 4 fundamentos que nós estamos vendo, iremos ver, já vimos outras vezes, e Deus quer aprofundar conosco, são fundamentos que sustentam a vida da igreja. Então, a gente podia colocar aqui. Me ajuda? Então, aqui, ó. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre a doutrina dos apóstolos. Amém? Como era o ensino da vida dos apóstolos. Agora, apenas esse fundamento consegue sustentar a mesa? É possível sustentar essa mesa apenas com essa perna aqui? Hã? Não é. A mesa vai... Se eu botar alguma coisa aqui em cima, vai ser uma tragédia ou não vai? Vai. É um fundamento importante. Nós iremos crescer no Senhor, mas não é suficiente. Aí, o Senhor fala da importância de nós termos... Bota aí lá, tá melhor? Comunhão. Já ficou um pouquinho melhor. Mas sustenta ela? Opa! Mas eu sou um equilibrista, eu fiz um curso no circo ali de solê. Mas se eu colocar alguma coisa aqui em cima, se eu subir aqui em cima, vai ser uma tragédia ou não vai? Não faça isso. Aí, o Senhor vai e nos fala sobre partir do pão. Opa, já ficou um pouquinho melhor. Opa, já caiu aqui, ó. Cadê o físico? Perdeu o ponto central, cadê Rafa? Perdeu o ponto de equilíbrio. Já ficou um pouquinho melhor, mas eu consigo subir aqui? Tem coragem? Kleber, tem coragem de subir aqui, Kleber? Não, de jeito nenhum. Consigo? Aí o Senhor vem e traz o 4º princípio, a oração. Ela está segura. Amém? Isso são fundamentos da vida da igreja. Por isso, dedicaremos nosso tempo
nesse acampamento, esses dias que nós saímos das nossas casas, viemos para cá, abrimos mão de conforto nosso, muitas vezes, para sermos alicerçados nesses 4 fundamentos. Na terça-feira pela manhã, o senhor Fernando vai trazer, se assim o senhor permitir, uma palavra sobre a proclamação. Agora, a igreja fundamentada com esses 4 pilares, aqui você pode colocar coisa, aqui pode chegar gente. Aqui pode chegar gente porque a mesa vai sustentar. É possível nós proclamarmos e vão pessoas se converterem, essas pessoas vão ser acolhidas e vão estar aqui nessa mesa com uma estrutura. Amém? Uma estrutura não é que entra por uma porta e sai pela outra. Alguém já fez uma estatística, a quantidade de pessoas desviadas. Pessoas que sinceras, que se converteram, que tiveram experiência pessoal com o Senhor, entretanto não permanecem. Não permanecem. Não são devidamente acolhidos, não sei porquê. Queridos, Deus quer, no nome do Senhor Jesus, ajustar a nossa vida. Amém? Aleluia? Agora, obrigado. Tem coragem aqui, Kleber, de subir? Talvez até dê. Não suba não, mas aqui consegue sustentar. Então, obrigado. Nesses dias, irmãos, o que o Senhor quer trazer para nós é nos mergulharmos, tirando como base a vida da igreja primitiva, como era o ensino, a comunhão, o partir do pão, a oração e a proclamação dos nossos primeiros irmãos. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado, isso foi só a introdução, porque você já está abrindo a boca. Aleluia. Irmãos, primeira coisa que a gente queria destacar nesse texto que nós acabamos de ler, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, é a palavra perseveravam. Não é que na igreja primitiva tinha doutrina dos apóstolos, não é que tinha comunhão, não é que tinha partir do pão, não é que tinha oração, tinha uma reunião de oração, eles perseveravam. O que é perseverar? Alguém pode dizer alguma coisa que é perseverar para ilustrar aqui os nossos... Insistir? Bom. Constância? Prática contínua. Ok, mais alguém? Perseverar? Perseverar, mais alguma coisa? Continuar, isso. Mais alguém? Persistir. Mais alguém? Não desanimar. Mais alguém? Mais alguém? Eu sei que tem. Mais. Não desistir. Irmão, sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou perseverando. Eu estou perseverando. Esperando falar. Podia já reparar. Não, tá bom, já acabou, já falou 4 palavras. Eu estou perseverando. Perseverando significa... Na perseverança, às vezes parece que as coisas não irão acontecer. Você viu que criou aqui um hiato, ficou um espaço de tempo onde ninguém falava. Ficou aquele silêncio. E aí, a vontade que a gente dá é de quê? De mudar. Então, vamos agora mudar. Ficou um silêncio porque o que tinha que ser já foi. Mas eu perseverei, aguardei e surgiu ali mais uma palavra. Então, a igreja primitiva perseverava. Amém? Perseverava. Queridos, não há nada na vida que se conquiste sem perseverança. Nada. Não precisa levantar a mão, não. Só levante a mão do coração. Quem já começou algum curso e não terminou? De violão. Hein, Jojó? De inglês. De espanhol. Quem já se matriculou na academia? E não continuou? Diga mais, vamos lá. Quem já começou a fazer uma dieta? Irmãos,
sem perseverança não se consegue nada. A primeira característica da igreja primitiva é que era uma igreja perseverante. Amém? Aleluia? Não vivia mudando. Não vivia de acordo com a moda. Não se preocupava com a moda da época. Hoje em dia se preocupa muito. Tem a igreja que está fazendo assim, tem uma congregação que estão fazendo isso aqui. E a igreja primitiva não fazia isso. Naquela época surgiram muitos movimentos, como toda a história da vida da igreja. Mas aqueles primeiros irmãos tinham 4 fundamentos que eles não abriam mão. Amém? Aleluia? 4 fundamentos. Era um martelo. Era chato. Um martelo é muito chato. Por que não bora botar uma bola aqui? Uma bola é uma coisa nova. É uma coisa, mas era um martelo. Fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Perseverando. 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 Amém? Diga, você está pronto para perseverar? Um discípulo tem que ser perseverante. Aleluia. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina, nós já ouvimos isso, significa ensino. Ensino dos apóstolos. Durante cerca de 3 anos, Jesus, após ter aberto mão da sua divindade, se esvaziou da sua forma de Deus e habitou aqui na terra como homem. Aqui na terra, como homem, Jesus começou a pregar o Evangelho e começou a pregar o Evangelho do reino de Deus. O Evangelho do reino de Deus é o único remédio eficaz para pôr fim à maior doença que pode afetar um homem e uma mulher, que chama-se o pecado. Apenas o Evangelho do reino, o Evangelho do governo, que consegue dar fim a essa moléstia que tem assolado a sociedade chamada pecado. Apenas o Evangelho do reino. A gente não vai aprofundar nisso, porque na terça-feira o Senhor vai trazer, através do Fernando, uma palavra sobre isso. Mas, de início, eu queria destacar que apenas o Evangelho do reino consegue transformar a vida de uma pessoa. Nenhum evangelho diluído tem poder para transformar alguém. Tem poder para fazer a transformação que fez na nossa vida. Que fez na minha vida e fez na sua vida. Só o Evangelho do Reino. Aquelas pessoas que atenderam ao chamado de Jesus foram chamadas seus discípulos e ele passou a ensiná-las uma nova maneira de viver. Um conjunto de valores e princípios até então nunca visto nem ensinado por ninguém. Jesus ensinou àqueles galileus valores do reino que vão na contramão do curso natural da vida. Aqueles homens aprenderam a dar, que era melhor dar do que receber. Aqueles homens aprenderam que se o teu inimigo tivesse fome, você tinha dado de comer a ele. Veja, ele é seu inimigo. Ele quer destruir a sua vida. Mas se ele está com fome, qual é o normal? O curso natural é o quê? Se ele está com fome, morre, uma oportunidade de matá-lo. Por quê? É só. Mas Jesus ensinou que quando ele tivesse fome, eu devia dar de comer, que quando ele tivesse sede, eu devia dar de beber, que quando me batesse numa face, eu deveria dar a outra face, que era melhor servir do que ser servido. Irmãos, um conjunto de valores que era completamente estranho a qualquer tipo de ensino que já tinha se aparecido naquela época e hoje. Porque é um ensino que traz valores que vão de encontro à natureza humana, à natureza decaída do homem, centrado em si, que só busca os seus interesses. Depois que Jesus transmitiu esses ensinamentos para esses homens, Jesus ordenou para que eles fizessem discípulos de todas as nações. Então Jesus abriu mão da sua forma de Deus, veio habitar aqui nessa terra, chamou homens, proclamou o evangelho do reino para alguns homens. Aqueles que aceitaram, acolheram, Jesus passou a chamar de discípulos e começou a ensinar um modelo de vida completamente diferente de tudo que eles já tinham visto na vida, que era uma vida de discípulo. E depois de Jesus ensinar, Jesus deu uma ordem para aqueles homens. Jesus disse,
façam discípulos. Mateus, lemos aqui também hoje já, Mateus 28, 18 a 20. Façam discípulos de todas as nações, façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Quando eu sinto e quando eu não sinto. Quando eu estou alegre e quando eu estou triste. Quando eu estou com saúde e quando eu estou com doença. Jesus está comigo todos os dias. Amém? Todos os dias. O Senhor tem me falado que tem alguém que está precisando ouvir isso hoje aqui. E o Espírito Santo fala que Jesus está contigo hoje. Nesse dia que se chama mal. Jesus está contigo. Porque Ele prometeu. E Ele não é homem para mentir. Nem se arrepender de qualquer palavra que Ele disse. Ele está contigo hoje. Hoje é que dia? 22 de fevereiro de 2020. O Senhor diz, eu estou contigo hoje. Até a consumação dos séculos. Essa foi a ordem que Jesus disse. Jesus disse, façam discípulos. Para eles fazerem discípulos, eles precisavam ir. Por isso que Jesus disse, ide, fazei discípulos. Eles tinham que sair da inércia. Não tinham que aguardar as pessoas baterem na porta dele e dizerem, ei, tem alguém aqui que faz discípulo, é? Eu sou um candidato. Não, Jesus disse, ide. No original fala, indo. A diferença de ide para indo é que ide é que eu vou para um determinado local em um determinado momento. Ide. E quando eu falo indo, que é o que está no original, indo significa, cadê os meus professores de português, por favor? Ajuda dos professores, não tem aquele programa, né? Quem quer pedir ajuda? Eu quero pedir ajuda dos professores. Cadê? Raquel, indo significa o quê? Presente o quê? Contínuo. Significa que eu estou indo, enquanto eu estou caminhando, enquanto eu estou na escola, enquanto eu estou no trabalho, enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou comprando pão, eu estou indo. Indo. Fazer discípulos de todas as nações. Então, eu preciso sair da inércia. Eu preciso proclamar o governo do Senhor Jesus. O governo. A gente não vai focar nisso. Terça-feira, o Senhor vai trazer através de Fernando. Aqueles que aceitarem o governo do Senhor, nem todo mundo vai aceitar. Nem todo mundo. Sempre é assim. Alguns vão aceitar e outros vão dizer, não quero. Aqueles que quiserem um governo do Senhor, que aceitarem submeter as suas vidas ao governo do Senhor, esses devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão do pecado. Não é um batismo pro forma, não é uma liturgia, não é uma coisa que é apenas para... Está gravando essa palavra, hein? Tá, então deixa. Ia dar um exemplo aqui, mas não vou dar não. Apenas de proforma, apenas... Não. Não, é para remissão dos pecados, para pagamento dos pecados. Então, a gente deve ir proclamar o reino de Deus. Aqueles que acolherem a palavra devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Depois, as pessoas que abriram mão de suas vidas, que receberam o governo de Deus, que foram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essas pessoas precisam aprender a guardar tudo aquilo que Jesus sugeriu. Foi? Que Jesus deu uma ideia. Tudo aquilo que Jesus deu um toque. Jesus deu um toque. Eu vou dar um toque para tu, tá? Tudo aquilo que Jesus ordenou. Tudo aquilo que Jesus ordenou. Amém? Aleluia? Então, esse ensinando a guardar todas as coisas que Jesus ordenou, isso é um discipulado, irmãos. É o que a gente chama de discipulado. Essa palavra discipulado não tem na Bíblia. Existe discípulo, mas discipulado nada mais é do que alguém ensinar outro a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Isso é o discipulado. Amém? Aleluia? Quem quer ser discipulado aqui? Quem quer aprender a guardar o que Jesus ordenou? Todos nós. Aleluia.
Amém? Então, irmãos, estas foram as ordens que Jesus deu para aqueles discípulos. Vão, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem eles a guardar as coisas que eu tenho ordenado. Amém? Irmãos, e foi isso que aqueles primeiros discípulos fizeram. Receberam essa ordem de Jesus em Mateus 28, 18 a 20. Atos 2 fala que logo após o derramado Espírito Santo, a proclamação do Evangelho do Reino, através de Pedro e os demais apóstolos, falando da necessidade do arrependimento e do batismo, ali fala da conversão de quase 3.000 pessoas. Na realidade, 3.000 homens. 3.000 homens. Fora as mulheres. Devia ter um bocado de solteiro ali, hein? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. 3.000 assim. Puf. Espírito Santo, 3.000 homens entregando a sua vida. Aqui a gente vê o cumprimento. Eles estavam dando cumprimento à ordem que tinham recebido de Jesus há pouco tempo. Foi há pouco tempo que Jesus disse: vão, façam discípulos, batizem e ensinem eles a guardar. Eles foram, proclamaram, houve a descida do Espírito Santo. E a palavra fala em Atos 2, de 3.000 que se converteram. Aqueles novos discípulos precisavam ainda receber a continuação da ordem de Jesus. Jesus disse: façam discípulos, batizem e ensinem eles, esses novos discípulos, a guardar aquilo que eu tenho ordenado. Aqueles novos discípulos, irmãos, traziam consigo posturas, condutas, valores, procedimentos que haviam herdado dos seus pais, que eram incompatíveis com essa vida do reino. Incompatíveis. Eles precisavam aprender aquilo que Jesus havia ordenado. Isso acontece comigo e com você. Igualzinho o que acontece com eles. Nós entregamos a nossa vida para o Senhor e chegamos no reino com as mazelas da vida longe de Deus. Que nós aprendemos, não é que nós trazemos. E a palavra do Senhor vem para limpar. Para limpar. Infelizmente, irmãos, infelizmente, nós encontramos em algumas pessoas que até têm uma experiência com o Senhor. Experiência genuína. Até são batizados nas águas. Até são batizados no Espírito Santo. Entretanto, estacionam nesse ponto. Não se apresentam para o processo de aprender a guardar o que Jesus ordenou. E por isso que nós temos muitas vezes pessoas que são crianças na fé. Você tem 10 anos de convertido, eu tenho 10 anos de convertido, mas eu continuo com práticas que eu tinha quando eu tinha 1 mês de convertido, 2 meses de convertido. Sim, os 10 anos serviu de quê? Não, eu continuo com isso ainda. Por quê? Ele se converteu, ele foi batizado, ele recebeu o dom do Espírito Santo, amém, ora em línguas. Mas não foi dado prosseguimento a esse processo de ensinar ele a guardar aquilo que Jesus ordenou. Citei aqui já um exemplo, 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Você vê, a igreja de Corinto era assim. A gente não vai ler, tá? Agora, não, vamos ler. 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Paulo diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Versículo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúme, contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo um homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens?
Então, um exemplo que nós temos. A igreja de Corinto, as pessoas haviam se convertido, havia uma igreja estabelecida ali, já tinham sido batizados nas águas, foram enaltecidos por causa dos dons que tinham muitos dons, mas eles eram o quê? Eram o quê? Carnais. Por quê? Porque foi interrompido o processo de aprender a guardar tudo que Jesus havia ordenado. Aleluia. Então, após o arrependimento, após sermos batizados em Cristo, após o enchimento do Espírito Santo, nós precisamos aprender a guardar aquilo que Jesus ordenou. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pergunta quem está ao seu lado. Você está disposto a aprender a guardar aquilo que Jesus ordenou? Amém. Glória a Deus. Podemos ir mais um pouquinho? Áudio e vídeo, como é que estamos aí? Áudio e vídeo, quantos por cento? 70? Opa, já deu 70 aqui, ó. Vídeo, tá quanto? Vídeo 100, bom. E áudio? 100, ótimo. Aleluia. Vamos mais um pouquinho. Nosso próximo compromisso aqui fica tranquilo, não vai ter ônibus, não vai ter CDU para pegar hoje, não tem Rio Doce Piedade, não tem Conjunto Praia do Janga, a turma do Janga. Nosso próximo compromisso é terça-feira, depois do almoço. Amém? A não ser aqueles que vão trabalhar, né? Mas a grande maioria é terça-feira. Fica tranquilo que daqui para a tua casa, daqui para o local que tu vai dormir, tu não gasta 1 minuto, 2 minutos. É sair daqui já, direto para a cama. Aleluia. Então, irmãos, façam discípulos de todas as nações, todas as etnias. Semana passada, hoje é que dia? Hoje é sábado, né? O John estava na Europa, junto com o Mike, fazendo discípulos de todas as etnias, correndo ali. Então, façam discípulos de todas as nações. Aqueles que quiserem abrir mão do seu governo e submeter ao governo do Senhor, aleluia, esses sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois ensinem eles a guardar aquilo que Jesus ordenou. Uma vez eu ouvi aquele irmão lá de Santarém, como é o nome dele? Abe Huber. Eu escutei uma vez o Abe falando num retiro de pastores lá em Porto Alegre, ele dizendo assim, a igreja coloca todo o seu empenho, toda a sua força, toda a sua concentração no processo de conversão da pessoa. Então vai lá, faz o contato, busca, vai atrás, a pessoa marca um jantar, busca, aí faz um contato, leva ele para o encontro, tá ali e tal, aí a pessoa vai, aí prepara uma mensagem toda preparada para aquele momento, uma mensagem emocional, um fundo musical, não tem nenhum problema com fundo musical, nenhum problema de emocional, nós somos seres que nos emotivos, não tem problema, mas todo um preparação, daqui a pouco, em determinado momento, a pessoa levanta a mão, quer aceitar Jesus, é uma festa na vida da igreja, a pessoa vem na frente e recebe uma oração, recebe um abraço, e acabou. Acabou-se. Um maior trabalho, e acabou. Aí ele brinca que é como se fosse assim, é como se uma mãe passou 9 meses com o filho na barriga, 9 meses ali e tal, chegou um determinado momento, a mãe pariu, uma dor de parto, conseguiu parir o filho, nasceu o filho com saúde, cortou o cordão umbilical, aí a mãe coloca o filho num cantinho, pega uma mamadeira de leite, que é uma bíblia, que às vezes a gente dá, bota a mamadeira de leite assim e diz, pronto, meu filho, o que eu tinha que fazer por você, eu já fiz, eu carreguei 9 meses, eu tive dores de parto por você, você pari você nasceu, agora você tem que tocar a sua vida. Toma aqui um leitinho. Essa criança vai sobreviver, irmãos? Siga aí, sinceramente. A mãe vai ser presa por abandono de incapaz.
O que vai acontecer é isso. Queridos, às vezes nós fazemos isso. Há todo um trabalho para a pessoa se converter. Queridos, todo um cuidado. E muitas vezes interrompemos o processo. Porque a gente não ensina a pessoa a guardar aquilo que Jesus ordenou. E a pessoa acaba sendo submerso pelas demandas do mundo e da sua velha natureza. Então, a importância da gente fazer discípulo, batizar, e a partir daí começar a ensinar eles a guardarem. Amém? Irmãos, antes eu pensava, não me joguem pedra, tá? Tem pedra aí não, né? Tem pedra ali, né? Só areia. Areia, qualquer coisa eu corro para aqui para trás do... Escutem primeiro. Irmãos, antes eu pensava que esse processo de ensino-aprendizado estabelecido por Jesus era que eu tinha que ensinar a Bíblia toda. Eu achava que era assim, não era maldade do meu coração. Eu aprendi desse jeito. Eu tinha que aprender a Bíblia toda. Tinha que aprender a Bíblia. Tinha até competição para ver quem abria mais rápido. Vamos lá, atenção, o versículo ficava os acampamentos, ficava o pessoal assim com a Bíblia tudo na mão. Vamos lá, Isaías 23, 7, já! Abria, começava a ler, pronto, ponto aqui, você já leu mais rápido. Agora está 1-0 aqui, a equipe vermelha, a equipe azul. Agora o versículo Lamentações 3, 27. Eu achava que, porque tinha a ver se a pessoa sabia manusear toda a Bíblia. Irmãos, mas não foi isso que Jesus mandou. Jesus mandou eles ensinarem aquilo que Jesus tinha ordenado. Essa foi a ordem, a gente acabou de repetir aqui umas 30 vezes. Façam discípulos, batizem e ensinem a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Irmãos, hoje... o que Jesus ordenou está na Bíblia, está registrado na Bíblia. Mas naquela época que Jesus falou isso, não era nem essa Bíblia que a gente tem agora. Naquela época só se tinha o Antigo Testamento. Não se tinha os evangelhos, porque Jesus estava vivo. Os evangelhos estavam sendo vividos, né, para depois ser registrados. Não existia a vida da igreja de Atos, não existiam as cartas de Paulo, nem de Pedro, nem de João. Por quê? Porque não existia Apocalipse é que não existia mesmo. Ou seja, então, o que Jesus tinha acesso era o Antigo Testamento. Era isso. E, queridos, e o que Jesus falou não foi ensinem eles a guardar o Antigo Testamento. Nem tampouco ensinem eles a guardar a Torá. Nem ensinem eles a guardar o Pentateuco. Não foi isso a ordem de Jesus. Essa não foi. Irmãos, no processo, existe uma ideia generalizada, irmãos, entre os cristãos, que temos que ensinar a guardar toda a Bíblia. Isso não é o que nós cremos. Lógico que toda a Bíblia é devidamente inspirada, 2 Timóteo tem isso, né? 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Não há qualquer dúvida, irmãos, que toda a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, toda a Bíblia, ela é útil. Ela é útil para repreensão, para ensinar, para corrigir. Queridos, mas é importante a gente diferenciar o que é útil daquilo que é indispensável. São duas coisas diferentes. É muito bom, irmãos, a gente conhecer a história de Israel, o chamado de Abraão, a libertação dos hebreus do Egito, a história de Josué, o naufrágio de Paulo, as saudações de Paulo aos romanos, em Romanos 16, né? Tem uma série de saudações, as profecias, irmãos, tudo isso é útil e é edificante para a minha vida, mas não é indispensável. As Sagradas Escrituras trazem a história da origem da humanidade,
do povo de Israel, da vinda de Cristo, da sua consumação aqui na terra, da sua obra, das profecias. Irmãos, a palavra de Deus é a fiel palavra do próprio Deus. Irmãos, mas sempre nós aprendemos, sempre eu sou abençoado quando eu leio uma história do Antigo Testamento, quando eu faço uma aplicação da história que aconteceu com determinada pessoa na minha vida, sempre eu vou crescer, sempre. Mas não foi isso que Jesus mandou guardar. Não foi. Um exemplo. A diferença do que é útil daquilo que é indispensável. Para uma pessoa que dirige, é importante, é útil ela saber trocar um pneu de carro? É importante ou não é? Saber trocar um pneu. Eu sei que tem irmãos que não conseguem trocar, algumas mulheres também não conseguem, mas é útil ou não é? Imagina você numa BR, o pneu... Tem um pneu step, tem as ferramentas e você não sabe trocar. Você vai passar por uma situação difícil, vai ou não vai? Vai. Mas é útil? É útil. É útil para uma pessoa que dirige ter uma noção mínima de mecânica? Mínima. É útil, é. Irmãos, mas não é indispensável. Agora, para você tirar a sua carteira de motorista, é importante você trocar um pneu? É ou não é? É. Mas é indispensável você trocar um pneu? Não. Você precisa, para tirar uma carteira de motorista, depois que fizer todos os procedimentos que tem que fazer, exame médico, você precisa pegar o carro, fazer a baliza, fazer a rampa e fazer a garagem. Se você fizer esses 3, você vai lá e tira a sua carteira. Aí você pode dizer, mas rapaz, eu sou um engenheiro mecânico formado na USP, eu entendo tudo de carro, eu conheço esse carro como ninguém, eu conheço o motor desse carro. Aí o rapaz vai dizer, tá bom, ok, tudo bem. Faça a baliza, faça a rampa e faça a garagem. Não, isso aí eu não sei fazer não. Então, você não vai tirar a carteira do motorista. Aí a pessoa pode dizer, rapaz, eu trabalho na borracharia e eu troco um pneu em 3 minutos. Pode pesquisa aí na internet, recorde da troca de pneu, vai ter o meu nome, no Guinness. Eu troco em 3 minutos, eu troco um pneu de um carro. Aí o cara, tá bom, tá certo, agora, faça a baliza. Não, baliza eu não sei fazer. Não, eu não consigo fazer. Queridos, isso é a diferença do que é útil, daquilo que é indispensável. Então, irmãos, no nome do Senhor Jesus, sempre é útil, sempre é importante, sempre somos edificados, irmãos. Quando mergulhamos no Antigo Testamento e vemos tantas e tantas histórias, onde Deus deixa registrado características da sua pessoa. A fidelidade dele, o amor dele incondicional, a paciência dele para com o homem, a paciência dele para com Israel. Nós somos Israel de Deus hoje. Sempre nós somos edificados quando lemos aquela história de Jó. Sempre somos edificados quando vemos, Pai, como Deus era fiel com Moisés, como Deus fez para tirar o povo do Egito, irmãos. Aqueles salmos, irmãos, quantas vezes o nosso coração é derramado diante do Senhor quando lemos os salmos. Quantos cânticos nós temos aqui através dos salmos. Não estamos absolutamente querendo dizer e desprezar o Antigo Testamento, absolutamente, e nem tampouco as cartas que nós vemos, mas uma coisa é útil e outra coisa é indispensável. Nesse processo de ensino e aprendizado, Jesus mandou ensinar as coisas que ele havia ordenado. Amém? Aleluia? Nenhuma pedra? Glória a Deus. Já estava aqui, já pronto para... Eu digo porque uma vez eu estava numa ministração que alguém, onde eu falou isso, e do meio do auditório veio, pá!
mas o Antigo, você está... Não, não estou dizendo que o Antigo Testamento, muito não, está falando do Antigo Testamento. Não, de jeito nenhum. Sempre somos abençoados, sempre. Mas o que Jesus ensinou, mandou aqueles discípulos fazerem, era ensinar aquilo que Jesus havia ordenado. Amém? Aleluia? O foco da igreja primitiva, irmãos, no processo de fazer discípulo, era ensinar, a guardar, a fazer, a praticar aquilo que Jesus ordenou. Então, quando nós mergulhamos nas Sagradas Escrituras, quando a gente mergulha na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, nós vamos sempre ver histórias e acontecimentos que trazem ensinos preciosos na nossa vida. Precisamos aprender, continuamos aprendendo com eles. Mas também, quando mergulhamos nas Sagradas Escrituras, vamos identificar aspectos que se apresentam como indispensáveis na vida de um seguidor de Jesus. São palavras diretas para aqueles que querem serem seguidores de Jesus. Não são histórias que aconteceram com algumas pessoas em que eu posso fazer uma aplicação na minha vida. Eu posso pegar uma história que aconteceu, que a Bíblia fala, e eu posso pegar aquela história e trazer uma aplicação prática na minha vida. Não é isso. São palavras diretas, falando para mim, para todo discípulo, que em toda época, em todo local, em toda cultura, são palavras diretas. Amém? Aleluia? É a baliza, é a rampa e é a garagem. A garagem. Vamos recapitular o que é que a gente já viu até agora? Será que conseguimos? Conseguimos? Qual foi a ordem que Jesus nos deu? Precisamos ir, amém? Aleluia? E precisamos o quê? Fazer discípulos. Aqueles que não quiserem, o que é que a gente faz? Vai embora, bate o pé assim, tá, e vai-se embora. Não. Aqueles que não quiserem, a gente vai ter paciência, vamos orar. Amém. Aqueles que quiserem, aqueles que disserem, não, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero que Jesus assuma o governo da minha vida. Esses precisam fazer o quê? Precisamos o quê? Batizá-los. Eu acho que vamos ter batismo aqui nesse retiro. Eu acho que vamos ter batismo aqui. Vamos batizá-los. E depois que batizarmos, vamos entregar uma Bíblia dourada para ele, aqui, ó, com uma dedicatória. E aí, tome, a partir de agora você vai caminhar, vai andar, comece a ler Gênesis, e depois você lê Mateus. Não. Nós vamos ensinar a guardar o quê? A guardar o quê? Aquilo que Jesus ordenou. Ensinando tudo o que Jesus ordenou. Amém? Podemos ir mais um pouquinho? Como é que está áudio e vídeo aí? Brenda, áudio e vídeo. Vou fazer uma enquete aqui. 75? 45? 75. Vamos lá, quem mais? Áudio e vídeo. Mário Vitor, áudio e vídeo. 30? Não. Vaninha, áudio e vídeo, Vaninha. Vaninha. Pessoal daqui, cadê? Elson, áudio e vídeo, como é que tá? 100%? 100? 90, já saí, caí 90. Rafinha, quanto, Rafa? Quanto? 89, então. Aleluia. Irmãos, essas palavras que Jesus falou conosco, são palavras diretas para nós guardarmos. Essas palavras ditas pelo próprio Deus para nossas vidas se apresentam para nós de duas maneiras, de duas formas. Às vezes, se apresentam de maneira como um mandamento do próprio Deus para a vida de todos aqueles, independente do período em que estão vivendo, independente da localidade, da cultura, para todos aqueles que querem seguir Jesus. Muitas vezes essas palavras chegam como ordem, como mandamento.
Outras vezes, essas palavras chegam através de verdades. Verdades de Deus para todos os discípulos. Todos os discípulos. Então, quando você escuta assim, ó, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O que é isso? Isso é o quê? Isso é uma ordem. Amém? Orai pelos vossos inimigos e orai pelos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Queridos, isso é uma ordem. Alguém tem alguma dúvida nisso? Não. Alguma necessidade de hermenêutica, exegética? Não. O cara é meu inimigo, o cara é meu inimigo. Vê, eu preciso orar por ele. Ele é meu inimigo, mas a ordem que eu recebi foi para orar. E eu preciso orar por aquele que me persegue. Quando a Bíblia diz assim, ó, não andeis ansiosos pelas vossas vidas, Mateus 6, 25, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Irmãos, isso é o quê? Isso é o quê? Isso é um mandamento. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Isso é um mandamento claro do Senhor para mim. Quando a Bíblia diz assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tem algum espaço para alguma discussão aqui? Não? O que é buscar em primeiro lugar? Buscar em primeiro lugar é isso. É buscar em primeiro lugar, abrir mão de tudo para focar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Efésios 4, 25 e 32 diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Tem alguma dúvida nisso? Não. Eu preciso o quê? Deixar a mentira, né? E não existe mentira leve, nem mentira pesada, não. Eu contei assim, uma mentirinha leve. Não, mentira é mentira. E o texto fala, deixai, versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso é uma ordem. Versículo 27, não deis lugar ao diabo. Versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Isso é o quê? Ordem. Um mandamento. Alguém tem alguma dúvida nisso? Não. Não, o cara roubava, e aí o cara precisa o quê? Não roubar mais. Não roubar, isso é uma ordem. Então, irmãos, às vezes essa palavra direta de Deus chega para nós através de mandamentos, ordens, onde todos entendem, não há controvérsia. Irmão, o somatório de todos esses mandamentos de Deus para nós se constitui o ensino de Deus para nós, que nós chamamos da didaquê de Deus para nós. É o conjunto de todas as ordens. Os mandamentos têm um tom imperativo, são ordens claras. O didaquê revela a vontade de Deus para todos os discípulos, em todas as épocas, em todos os lugares e em toda cultura. Então, não mentir é uma ordem de Deus para aqueles irmãos do primeiro século, para os irmãos do século V, para nós que estamos no século XXI, para os irmãos que são orientais, para os irmãos que são do Ocidente, agora, aqui no nosso tempo, para os irmãos da Europa, para os irmãos da Ásia, é uma palavra para todos. O didaquê de Deus, a ordem de Deus, o mandamento é uma palavra para todas as pessoas, independente das suas situações. Amém? O objetivo desses mandamentos, irmãos, é nos transformar à imagem de Jesus. Nos tornar semelhante a Jesus. Esse é o objetivo. Gálatas 4,19, meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Amém? Aleluia? Então, às vezes a palavra do Senhor chega para nós de maneira como mandamento. Diga assim, ó, mandamento.
Diga assim, mandamento. Diga assim, Deus tem mandamentos para a tua vida. Diga, Deus tem ordens para a tua vida. Aleluia. Irmãos, esses mandamentos que nós chamamos da didaquê de Deus, esses mandamentos, eles abordam todos os campos da vida de alguém. Eles falam da falam do relacionamento entre marido e mulher. Há mandamentos para marido, há mandamentos para esposa, há mandamentos para filhos, há mandamentos para irmãos, aborda a vida familiar, aborda a vida no trabalho, aborda o uso do dinheiro, aborda o relacionamento entre as pessoas, aborda todas as áreas da vida de um discípulo. Amém? Aleluia? Mandamentos do Senhor. Bom, eu falei que essas palavras de Deus direto para nós, elas chegam através de mandamentos, através de ordens, através do que a gente chama de didaquê, tá? E eles chegam através de verdades. Mandamentos e verdades. Exemplo de verdade. Vamos lá, quando diz assim, ó, eu estou crucificado com Cristo, logo já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é algum mandamento? Isso é o quê? Isso é uma verdade. Quem aqui foi crucificado com Cristo? Amém? Foi crucificado? Você crê nisso? Você foi crucificado naquela cruz com Cristo? Sim. Isso é um fato, é uma verdade. Quando diz assim, ó, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é um mandamento ou uma verdade? É um mandamento ou uma verdade? Uma verdade. Não há nenhuma condenação. Quem está em Cristo Jesus aqui? Então não há nenhuma condenação para mim e para você que estamos em Cristo Jesus. Aleluia? Então, quando diz assim, filhinhos, eu vos escrevi, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Isso é um mandamento ou uma verdade? Isso é uma verdade. Os pecados foram perdoados por causa do nome do Senhor Jesus. Então, o somatório de todas essas verdades, irmãos, é o que nós chamamos do querigma de Deus. O querigma de Deus para a minha vida, para a tua vida, é o somatório de todas as verdades que o Senhor Jesus fala. Então, o querigma, a proclamação da verdade, fala da pessoa de Cristo e fala da obra de Cristo e fala das consequências da obra de Cristo produziu. Amém? Então, vamos lá. As palavras de Deus chegam para nós de duas maneiras. Primeira, chega através de quê? De mandamentos. E chega através de verdades. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Então, faz de conta assim. Faz de conta que aqui são os mandamentos do Senhor. Amém? E aqui são as verdades do Senhor. Então, a palavra direta de Deus para nós chega através de quê? De mandamentos e através de verdades. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Podemos ficar em pé um pouquinho? No nome de Jesus? Podemos ficar em pé? Sim? Vamos despertar. Eu sei que bateu aí um banzo, como os jovens falam geral. Podemos ficar em pé? Tu pode ficar em pé? Se tu tiver com uma criança, não tem problema. Pode ficar com ela. Sem problema nenhum. Aleluia. Podemos orar um pouquinho um pelo outro. Começa a interceder na vida do teu irmão. Amém? Começa a colocar. Vamos assim, ó. Repreendemos todo espírito de sono, todo cansaço. No nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Começamos no nome do Senhor, nos apresentamos a Ti, Senhor. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Pedrão, vem cá. Ô, Pedrão, Jojó, vem cá, Jojó. Começa a orar, continua orando, não vamos deixar se dispersar. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Podemos aplaudir ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Vamos sentar, obrigado, turma. Amém. Aleluia. Podemos sentar? Vamos progredir mais um pouquinho para a gente terminar essa primeira parte. Amém? Podemos sentar mais um pouquinho? Aleluia. Aleluia. Irmãos, então, os irmãos aí de atrás, ok? Tranquilo? Deu para despertar um pouquinho? Agora vamos recapitular. Cadê? Brenda? Brenda foi? Não, dormiu não, foi não. Já ia perguntar áudio e vídeo, a quem eu perguntei? Rafa, eita, também outro que não está? Não, está ali. Áudio e vídeo, Rafa, agora? Sim. Edson, cadê? Edson já também foi arrebatado? Não, Edson está ali. Aleluia. Estamos juntos aqui? Amém? Então, irmãos, queridos, o que a gente acabou de cantar aqui foram verdades absolutas de Deus. O que a gente ministrou aqui é o querigma de Deus. Amém? O conjunto das verdades de Deus para todos os discípulos em todas as épocas, em todas as localidades. Então, isso que a gente ministrou aqui, cantamos, acabamos de cantar, é o quê? É a verdade de Deus. A verdade absoluta do Senhor Jesus. Queridos, quando a gente fala dos mandamentos, o Espírito Santo apela à nossa obediência. O que cabe a uma ordem, a um mandamento do Senhor, é o quê? É uma obediência. Quando trazemos o querigma, quando trazemos as verdades do Senhor, o Espírito Santo apela para a nossa fé. Amém? O que é necessário para os mandamentos é a obediência. O que é necessário para a fé, o que é necessário para a verdade é a nossa fé. Amém? Aleluia? Então, irmãos, mandamentos e verdades do Senhor sempre andam juntas. Sempre andam juntas. Alguns aqui já ouviram a gente falar algumas vezes aqui 8 verdades sobre Jesus. Eu sei que alguns repetem muitas vezes sem nem saber o que significa. Mas algumas vezes a gente fala aqui, Jesus existiu antes de todas as coisas. Aí a gente cita o quê? Qual é o texto? No princípio era o verbo e o verbo... Vamos ver? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, o que é isso? Isso é uma verdade. Amém? É uma verdade. Então, a palavra de Deus chega até nós de duas maneiras. Através de mandamentos e através de verdades. O que Deus requer de nós para os mandamentos é o quê? É o quê? É a obediência. O que Deus requer de nós para as verdades é o quê? É a fé. Precisamos andar com estas duas coisas juntas. A gente estava conversando sobre isso, o William fez uma pergunta preciosa, disse assim, qual é a asa que um pássaro precisa para voar melhor? Ele é mais importante para um pássaro a asa direita ou a asa esquerda para ele voar? Não tem nem cabimento um negócio desse, tem? Ele precisa de quê? Das duas. Mesma coisa, para eu seguir ao Senhor, eu preciso mais dos mandamentos ou eu preciso mais das verdades do Senhor? Eu preciso dos dois. Amém? Eu preciso
dos mandamentos, e eu preciso das verdades. As verdades do Senhor vão me capacitar a eu obedecer os mandamentos do Senhor. Amém? As verdades do Senhor é a força motor que vai fazer com que eu possa me submeter às ordens do Senhor Jesus e aprender a guardar aquilo que Ele tem ordenado. O homem tem dois grandes problemas. Dois grandes problemas. Primeiro é que o homem não quer fazer a vontade de Deus. A natureza humana não é atraída para fazer a vontade de Deus. Isso é natural. Não há um desejo natural de fazer a vontade de Deus. Esse é um grande problema do homem. E Deus resolve esse problema do homem através do arrependimento. O arrependimento é o remédio eficaz para que o homem passe a ter vontade de fazer a vontade de Deus. Acontecia isso com você ou não? O que aconteceu quando você se arrependeu? Quando você foi batizado? Quando você se converteu? O que aconteceu? Você passou a ter vontade, desejo, algo no teu coração começou a pulsar para você fazer a vontade de Deus. Isso é o fruto do arrependimento. Onde é que você estaria hoje, sábado de carnaval, se Deus não tivesse gerado arrependimento no teu coração? Estaria aqui num retiro? Não. Então, o homem tem dois grandes problemas. O primeiro é que ele não quer, na natureza dele, não vai para fazer a vontade de Deus. Deus precisa resolver esse problema do homem através da conversão, através do arrependimento. Mas, irmãos, o homem tem um outro grande problema. É que mesmo ele, a natureza dele sendo transformada, ele não consegue, com a sua força, fazer a vontade de Deus. Não há força nele para que ele faça a vontade de Deus. Aí Deus precisa vir e resolver esse segundo problema do homem. O primeiro problema Deus resolve pelo arrependimento. E o segundo problema Deus resolve pela fé. A fé nas verdades de Deus é que faz com que este homem consiga fazer a vontade de Deus. Sem a fé, o homem não consegue fazer a vontade de Deus. Sem a fé nas verdades do Senhor, o homem não consegue fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz assim, o meu justo viverá pelo arrependimento? Aí diz assim, Hebreus fala isso. O meu justo viverá pela fé. É a fé que faz com que esse homem, que agora, transformado, deseja fazer a vontade de Deus, é a fé nas verdades que faz com que esse homem consiga fazer a vontade de Deus. Hebreus 11, 6 fala assim, ora, sem arrependimento é impossível agradar a Deus. É assim? Sem fé é impossível agradar a Deus. 1 João 5, 4, 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O nosso arrependimento. É isso? A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que se arrepende? Não. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Por isso Filipenses 2:13 fala que Deus é aquele que opera o querer e o efetuar. Deus opera o querer através do arrependimento, gerando arrependimento na vida do homem, fazendo com que este homem que antes não queria fazer a vontade de Deus, hoje passa a querer fazer a vontade de Deus, e Deus age no efetuar, fazendo com que esse homem que não consegue fazer a vontade de Deus, passe a ter forças
para fazer a vontade de Deus. Por isso que ele opera o querer e o efetuar. E assim, Deus resolve estes dois grandes problemas na vida do homem. O homem passa a desejar fazer a vontade de Deus, mas também ele passa a verdadeiramente conseguir fazer a vontade de Deus. Então, querigma, didaquê, as verdades e os mandamentos precisam andar juntos. Irmãos, muitas vezes, até na minha vida, eu não conseguia me submeter à vontade do Senhor, às ordens do Senhor. E eu vi que era porque eu queria realmente, mas faltava poder, que é fruto do querigma, tomar posse das verdades do Senhor para a minha vida. Amém? Aleluia? Querigma e didaquê. George Mitian, no livro Jesus Cristo é o Senhor, ele faz uma comparação muito interessante. Eu acho que é nesse livro, não sei se é nesse livro. Porque ele fala assim, que os mandamentos, o didaquê, é como se fosse os vagões de um trem. Vários mandamentos, não faça isso, faça aquilo, não faça, faça isso, faça. São os mandamentos, é a vontade do Senhor, o desejo do Senhor para a vida do discípulo. E ele fala que as verdades, o querigma, o poder de Deus, é a locomotiva que faz com que esse trem consiga andar. Não tem nenhum sentido só a locomotiva, porque um trem precisa levar ou pessoas ou levar carga. A finalidade do trem é essa. Não tem sentido chegar à locomotiva, cadê a carga? A carga ficou lá. Não, precisa levar a carga. Mas também, apenas a carga não tem força em si para conseguir progredir. Por isso ele compara essa caminhada com o Senhor como uma locomotiva, aonde o querigma é a locomotiva com o trem, é a locomotiva e as ordens do Senhor. O didaquê são os vagões. Quando os dois estão juntos, esse trem consegue caminhar. Amém? Aleluia? Então, você recebe uma ordem do Senhor: perdoar aquele que me ofende. O que é isso? Isso é querigma ou didaquê? Isso é mandamento ou é verdade? Isso é o quê? É o quê? Mandamento. Eu preciso perdoar. Mas é muito difícil. Eu não consigo, eu não tenho força. O vagão é muito pesado. Aí o Espírito Santo vem e me lembra: perdoar o que me ofende, assim como Deus tem me perdoado. Me lembra o Espírito Santo que eu sou alvo do perdão diário de Deus. Quem hoje foi perdoado por Deus? Espírito Santo, vem a ordem, tá? Perdoar aquele que lhe machuca. Eu não quero perdoar, porque eu não quero, mas o mandamento do Senhor para perdoar, mas eu não perdoo. Aí vem o querigma, vem a verdade. O Senhor lembra na palavra que todos os dias o Senhor me perdoa. Eu preciso perdoar assim como eu sou alvo do perdão de Deus. Aí o Espírito Santo me lembra que Gálatas 2,19 fala: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas quem é que vive em mim? É Cristo vive em mim, então não sou eu. É Cristo que vive em mim. O Espírito Santo fala então que aquele velho Paulo foi crucificado na cruz. Cristo habita em mim e Ele é que tem o poder de fazer com que eu libere perdão. Não sou eu, é o Espírito Santo de Cristo que habita em mim. Amém? Estão conseguindo entender? Mandamento e verdade. Mandamento junto com a verdade. Aí eu vou na força do Espírito Santo e libero perdão. Cumpri o mandamento do Senhor, liberando perdão. Aí eu pego o carro, faço a rampa, faço a baliza
e fecho com chave de ouro, fazendo o quê? A garagem. E saio confiante para receber a minha habilitação. Aleluia. É o querigma e o didaquê junto. Amém? Amém? Tu está conseguindo entender? É os dois juntos, não é? Muitos têm se frustrado porque não conseguem se submeter aos mandamentos do Senhor. Não consegue, e fica rodando, eu não consigo. Queridos, precisamos tomar posse do poder do Senhor sobre nós. Amém? O querigma, as verdades do Senhor me capacitam a eu me submeter aos mandamentos. A Bíblia fala, sede santo, como Jesus é santo. Outro mandamento. Isso é mandamento ou querigma? Isso é o quê? Mandamento. É mandamento? Eu tenho que ser santo. Ser santo como Jesus é santo. Mas é muito difícil. Eu não consigo. O vagão é muito pesado. Aí o Espírito Santo me lembra. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, eu estou lendo 1 Coríntios 10, 13, vos proverá livramento, lhe dará de sorte que possais suportar. Irmãos, então, sede santos. É difícil, não é fácil, mas eu tomo posse dessa palavra na hora da luta. Eu tomo posse de que aquela tentação que está me vindo sobre a minha vida, ela não é maior do que eu consigo suportar. Mas parece insuportável, parece que eu não vou conseguir. Queridos, o Espírito Santo me lembra que a palavra, a verdade do Senhor, é que ela não é maior. E pelo contrário, a Bíblia fala que junto com a tentação, tem uma versão que fala, Deus trará o escape. Então, quando vem a pressão sobre mim, para eu ser santo, e vem a pressão, eu tomo posse dessa verdade. Eu começo a procurar o escape. O meu Deus disse que vai ter um escape. Cadê o escape? Cadê? O escape pode ser ligar para alguém e pedir ajuda. O escape pode ser sair correndo. O escape pode ser encerrar uma conversa. O escape pode ser alguma coisa que Deus vai colocar. E aí eu lanço mão dessa palavra. E eu venço aquela tentação. E eu sou santo. Pego o carro, faço a baliza, faço a rampa e faço a garagem. E saio para pegar a minha CNH. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, então, querigma e didaquê juntos. Um pássaro não voa apenas com uma asa. As duas coisas são faces distintas da mesma moeda. Né? Uma moeda não tem só cara, nem uma moeda tem só coroa. Uma moeda legítima, ela tem o quê? Cara e coroa. Irmãos, você não consegue separar uma moeda com cara e coroa. Assim é os mandamentos e a ordem do Senhor. Amém? Aleluia? Aleluia. A palavra fala que eu preciso ser humilde. Pedro 5, 5 a 6. Rogo-vos igualmente aos jovens, seres submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte. Então, o mandamento aqui é que é para os mais jovens serem submissos aos mais velhos, e que no trato mútuo de uns com os outros, eu devo me vestir de toda humildade. Isso é um mandamento. Eu preciso ser humilde, me humilhar diante do meu irmão. Eu preciso respeitar aqueles que são mais velhos na fé. Aqui um contexto é dos presbíteros, inclusive. Aqueles que são mais velhos precisam ter o meu respeito. E aí
chegou a situação, uma situação de conflito, aí vem a verdade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá graça. A verdade. Irmão, receber a resistência de Deus não é brincadeira. Isso é a verdade. Então, eu tomo posse dessa verdade. A gente lê ao contrário, né? Eu não quero receber a resistência de Deus. Por causa disso, eu me humilho diante do meu irmão. Então, temos aqui vários exemplos, irmãos, vários. Muitas vezes temos sido frustrados na nossa vida, porque temos desejado caminhar, cumprir os mandamentos do Senhor na nossa força. E muitas vezes, eu não sei você, isso tem causado frustração. Porque é muito vagão, irmãos. É muito mandamento. São várias áreas da nossa vida. Alguns estudiosos, alguns irmãos que estudam isso, falaram que se concentra aí em 10 capítulos, Mateus 5, 6, 7, e mesmo assim são muitas demandas. Irmãos, na minha força, eu não vou conseguir. É impossível. Mas Deus coloca a locomotiva diante de mim. Amém? E na força do Senhor, quando eu tomo posse das verdades do Senhor, eu consigo me submeter, obedecer e tirar a minha CNH no Senhor. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Então, a palavra direta de Deus para nós chega através de duas maneiras. Através de mandamentos, que nós chamamos de quê? É o didaquê de Deus. E chega através de verdades, que nós chamamos de querigma de Deus. Essas duas expressões da vontade de Deus são inseparáveis e precisam andar juntos. Amém? Aleluia. A gente vai encerrar por aqui. Hoje vai ter mais, pela graça do Senhor. Então, estamos começando a dar passos. Deus está começando a trazer a atmosfera do reino para cá. Eu sei que chegamos agitados muitas vezes, mas chegamos já de manhã, chegamos na hora do almoço, mas muitas vezes agitados. Deus já nos fez cearmos juntos aqui, lembrando a obra dele. Deus começou a dar passos e o Senhor vai, na realidade, passando uma mão de tinta sobre a nossa vida, passando outra mão, até sendo transformando a nossa vida à imagem do Senhor Jesus. Amém? Tu pode ter um tempo de oração contigo, apresentando a tua vida, dizendo: Senhor, fala com teu Pai, fala com o Senhor Jesus, fala o que está no teu coração, abre o teu coração para Ele. Senhor, fala tudo comigo, Senhor. Por favor, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Pai. Senhor, estamos aqui porque te amamos, Senhor. Tu sabes, Senhor, que te amamos, Senhor. Estamos aqui para brincar, Senhor. Nem estamos aqui porque queremos acalmar a nossa consciência, Senhor. Estamos aqui porque te amamos, Pai. Não há outro motivo, Senhor, que nos trouxe aqui. Queremos, mais do que tudo, fazer a tua vontade, Senhor. Queremos, mais do que tudo, sermos transformados à tua semelhança. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Por isso queremos pedir que o teu Espírito venha falando aquilo que só Ele pode falar, Senhor. A palavra fala que o teu Espírito perscruta todas as coisas, Senhor. Senhor, que o teu Espírito venha falando, sussurrando no nosso ouvido aquilo que tu queres, aquilo que está no teu coração. Por favor, não nos deixa dispersar, Senhor, a nossa mente. No nome de Jesus.
Confiamos em Ti, Senhor. Não Te conhecemos de hoje, Senhor. Conhecemos a maioria há muitos anos, Pai. Pai, Tu não precisas provar mais nada para nós, Senhor. Tu não precisas mais provar nada, Senhor. Sabemos que Tu nos ama, que Tu te preocupa conosco. Por isso queremos nessa noite acolher com mansidão, Senhor, a Tua palavra enxertada em nós, Pai. Porque essa palavra, ela é poderosa, é apta para salvar as nossas almas. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.